Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de Era Uma Vez um Sonho. O filme é a nova aposta da Netflix de filme grande e realmente tem tudo para impressionar quem está acostumado a ver alguns filmes no catálogo com cara de feito para TV. E o primeiro nome que pula na tela é o do diretor Ron Howard, que ganhou um Oscar por Uma Mente Brilhante, mas tem grandes filmes no currículo como Apollo 13 e Rush, além daquelas bobagens do Dan Brown, mas a ideia aqui é celebrar a carreira dele, então dá pra gente esquecer essa parte. Era Uma Vez um Sonho é ainda a adaptação de um best-seller baseado em uma história real e escrita pelo próprio protagonista. Nela, J.D. Vance é vivido pelo Gabriel Basso em sua versão adulta, um estudante de direito que acaba tendo que voltar à cidade onde cresceu para lidar com uma crise da mãe. Na verdade, uma overdose de heroína. E isso o leva a recordar de sua juventude e de todos os problemas que teve com a família. A história definitivamente é sobre ele, sobre como ele cresce enquanto percebe que, na verdade, ele só precisa ser ele mesmo e etc. Nada de muito novo, mas que funciona graças a um roteiro todo certinho da Vanessa Taylor, mesma roteirista de A Forma da Água. A ideia da trama não é criar uma estripulia narrativa cheia de reviravoltas, mas sim só esse estudo de personagens. É como se tentasse apenas se aproximar deles e lidar com suas dores e pequenas pílulas de felicidade. E são pequenas mesmo, já que o filme é bem pesadão. E esse lado pesadão do filme vem também por lidar com assuntos delicados de modo descortinado. Ele não tá afim de polir essas arestas para entregar um filme mais levinho, mas sim mostrar as dificuldades que o protagonista teve e o quanto foi difícil para ele lidar com esses problemas. E por mais que o filme conta a história desses hillbillies, como o título original diz, que na verdade a gente poderia chamar de caipira, mas a gente estaria errando no mesmo preconceito que os americanos têm, mas na falta de uma expressão melhor, é isso que tem para hoje. E só para explicar, esses hillbillies são aquele pessoal que vive naqueles estados montanhosos e cheios de florestas dos Estados Unidos. Aquele pessoal que é sempre mostrado nos filmes com um boné de redinha, uma camisa xadrez, uma arma, tiracolo e um voto do Trump no bolso. Mas isso é estereótipo que a gente não pode se deixar levar, por mais que seja muito difícil esquecer deles. Era Uma Vez um Sonho não se deixa levar tanto por esses estereótipos, por mais que eles estejam lá. Mas como a história não é bem sobre o J.D., mas sim sobre a sua mãe e sua avó, elas podem usar boa parte dessa imagem para compor seus personagens. E talvez esse esforço das duas valha cada clichê. Sem uma trama esquemática, o filme então cai no colo da Amy Adams e da Glenn Close. A primeira no papel da mãe e a segunda no papel da avó. É lógico que tem um sotaque bem característico e uma direção de arte que constrói perfeitamente bem o visual das duas, suas casas e todo mundo ao redor. Mas o trabalho das duas é destruidoramente realista, principalmente por encararem seus personagens de jeitos tão distintos. A Amy Adams pesa mais a mão, e isso pode até parecer um pouco over, mas ela tá lidando com uma personagem que é movida por um tipo de distúrbio bipolar e depressão que a levou ao vício em drogas. Então, não tem como fazer isso de modo sutil. A atuação dela, então, é uma montanha-russa de emoções e constrói uma personagem completamente estável, mas ao mesmo tempo que tem uma sensibilidade que valoriza bastante essas mudanças de humor. Não simplesmente uma transformação, mas é o que você entende de onde está saindo, ou não um arremedo de personalidade qualquer, mas sim uma personagem que está sempre lá e que é sempre reconhecível, mesmo nos momentos mais, digamos assim, destruídos e complicados. E talvez ela pareça over justamente porque a Glenn Close tá lá boa parte do tempo como uma força da natureza. Hoje no cinema mundial talvez não exista nada mais interessante do que o olhar da Glenn Close. Um momento de olho dessa mulher deve valer, sei lá, umas 20 páginas de roteiro. Tem um olhar de desaprovação dela pra filha dentro de uma limusine que só isso merecia um Oscar. E é incrível ainda como o filme ganha mais força quando na segunda metade a Glenn Close tem mais espaço. Ela some completamente por trás da personagem e com certeza vale o filme. E quando sobem os créditos finais e surgem na tela os personagens reais, o trabalho da Glenn Close fica ainda mais impressionante, já que ela parece ter simplesmente reencarnado a avó do protagonista. O que também obriga a gente a mais palmas para já citada direção de arte que recria
todo visual à risca. Mas nada no filme parece pular aos olhos. Tudo parece tão simples que a gente não percebe o quanto isso soa assim, justamente por causa dos trabalhos de todas as partes. O Ron Howard faz o difícil parecer fácil. Ele conta uma história sem precisar inventar nenhum tipo de movimento de câmera complexo ou composição metida besta. Ele mostra simplesmente o que a história precisa para ter aquele sentimento. Já o visual parece ser tão simples que você não percebe o trabalho enorme de mostrar aquele mundo. A Amy Adams e a Glenn Close entendem tanto suas personagens que fica fácil achar que elas estão tomando atalhos estereotipados, quando na verdade elas estão sendo doloridamente realistas. Enfim, Era Uma Vez um Sonho todo tão bem amarradinho e certinho que pode parecer simples demais, mas não é. É sim um drama pesado, mas é a isso que ele se propõe, ainda que sobre isso ele seja um filme humano, sensível e simples, porém muito real e muito poderoso. Tem um texto sobre o filme no Cinema Aqui, a gente vai colocar o link na descrição. Não esqueça de dar o like aqui no vídeo, assinar o canal e semana que vem a gente volta com mais filmes aqui no Cinema Aqui.